Glória a Deus, gente. Bom dia. Graça e paz a todos. Eu me sinto muito honrada nessa manhã, muito feliz, muito grata ao Senhor por essa oportunidade de poder compartilhar a palavra aqui. É uma responsabilidade, né? Muito grande. Mas eu acredito que quando o Senhor ele nos dá uma responsabilidade, junto com ela, Ele traz também a capacitação. Nós temos só que fazer a nossa parte. Ler a palavra, estudar, buscar o conhecimento de Deus. E eu louvo ao Senhor por essa casa, pela nossa casa, ministrando a primeira vez a palavra aqui. Sou grata a Deus, né, pela vida do pastor Rafael, do pastor Fonseca, de todos os pastores que nos cobrem com tanto amor aqui nessa casa. Mas vamos começar a palavra aqui. Eu vou pedir para vocês abrirem aí em Lucas. Lucas no capítulo 15. Nós vamos ler o 17 e o 18. Diz assim: quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Gente, aqui em Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 31, Jesus está falando com os pecadores, cobradores de impostos, também com os discípulos, sobre a parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela é uma das maiores contadas por Jesus e, quem sabe, uma das mais conhecidas também, né? E o filho pródigo, ele era o filho mais novo. E aquele filho que desejava viver uma certa liberdade ou libertinagem. Ele queria ter o controle da sua vida. Ele queria viver de uma forma completamente desregrada e sem que ninguém desse palpite naquilo que ele gostaria de fazer. Então ele resolveu pedir ao pai dele a sua herança antecipada. Quando a gente pensa em alguém que está pedindo a herança antecipada, o que a gente pensa? Uma pessoa gananciosa, uma pessoa que está muito preocupada com dinheiro, uma pessoa que está muito preocupada em viver uma vida assim, boa, né? Mas com um recurso que não teve nenhum tipo de trabalho para poder conquistar. Essa é a realidade. Mas, se a gente parar para pensar, o filho pródigo, ele não estava tão preocupado com o dinheiro assim. Porque ele recebeu a sua herança e ele viveu de uma forma completamente irresponsável. Ele viveu de uma forma completamente negligente a sua própria vida. O filho pródigo, ele literalmente achou que ele tinha o controle total da sua vida. Ele achou que ele estava por cima do negócio. Ele achou que ele estava dominando, com dinheiro no bolso, ó, estou dominando tudo, entendeu? Vou conquistar o mundo, vou fazer o que eu quiser. E ele foi. Ele foi realmente para um lugar distante. E um lugar distante onde ele não ia ter ninguém que pudesse opinar na sua vida. Porque já que ali ele ia conhecer pessoas novas, né? E com dinheiro no bolso, você é bem recebido em qualquer lugar que você chega. Não é assim? Com dinheiro no bolso, as pessoas te recebem bem. Com dinheiro no bolso, você é bem tratado. Com dinheiro no bolso, as pessoas não te rejeitam. O filho pródigo foi embora. Ele foi literalmente ter o controle da sua vida. E quantas vezes nós também fazemos isso? Nós decidimos ter o controle das nossas vidas. E nós decidimos ir embora da casa do Pai. Nós decidimos simplesmente viver da forma que nós queremos viver, sem ter que pedir a opinião de ninguém. E nós decidimos ir embora.
E o amor de Deus, o amor do nosso Pai, Ele não nos aprisiona. É por isso que Ele nos deixa ir. É por isso que Ele diz para nós, olha, pode ir. Vai lá viver a sua vida. E foi isso que o pai do filho pródigo fez. Deixou ele ir. Deu a sua parte da herança. E o filho pródigo, ele viveu da forma que ele bem entendia, gastou todo o dinheiro que ele tinha. E ele ficou numa situação tão complicada, numa situação tão difícil, que ele teve que implorar por um emprego. E o emprego que ele conseguiu foi cuidando de porcos. E os porcos são animais impuros para os judeus. Então o filho pródigo, ele se colocou numa posição de vergonha, agora para poder conseguir ter um mínimo de sustento. O filho pródigo, ele ficou numa situação tão difícil, ele passou tanta necessidade, que ele desejou comer a comida que os porcos comiam. E é muito interessante que é exatamente nesse momento. É exatamente nesse momento que ele sente vontade de comer a comida dos porcos, porque ele está com fome, porque ele está passando necessidade, porque ele percebeu que ele gastou tudo que ele tinha de uma forma irresponsável, que ele caiu em si. E cair em si é o mesmo que cair para o lado de dentro. Quando o filho pródigo, ele tomou a decisão que tomou e pediu a sua herança e resolveu viver da forma que ele bem entendia, tendo o controle da sua vida, ele estava fora de si. E uma pessoa fora de si é uma pessoa que não pensa nas consequências. Uma pessoa fora de si é uma pessoa que ela vai tomando as decisões e vai vivendo sem esperar o retorno do amanhã. Então ele cai para dentro de si e ele percebe a situação terrível que ele chegou. E nesse momento que ele caiu para dentro de si, ele disse assim: até os empregados na casa do meu pai comem e vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. E aí ele começa a planejar: eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele começa a planejar até o que ele vai dizer para o pai. Ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou chegar para ele e vou dizer: pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe de volta. Ele começa a planejar o seu retorno, mas perceba, ele não fica a vida inteira planejando o retorno. Ele planeja e toma uma atitude. Sabe por quê, meu irmão? A tua vida não muda quando você recebe uma palavra profética. A tua vida não muda quando você recebe uma oração. A tua vida muda quando você cai para dentro de si. Você acorda para a sua realidade e você toma uma atitude de mudança. E vocês já viram aquelas pessoas que elas ficam o tempo inteiro planejando retornar para a casa do pai? Elas saíram da casa do pai porque elas queriam ter o controle de suas vidas. E elas ficam planejando o retorno e elas dizem assim: um dia eu volto, porque aqui não é o meu lugar. Vocês já ouviram isso? Aqui não é o meu lugar, um dia eu vou voltar, porque eu sei que Deus tem uma obra na minha vida. Eu sei que Ele tem algo para fazer em mim, então um dia eu vou voltar.
Essas pessoas dizem estar esperando o melhor momento para voltar para a casa do Pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. O melhor momento para você voltar para a casa do Pai é hoje. O melhor momento para você voltar para a casa do Pai é agora. O melhor momento para você viver os propósitos de Deus é agora. Esse é o melhor momento. Independente de como você está hoje. Independente de como a sua vida está hoje. Esse é o melhor momento para você voltar para a casa do Pai. E Ele com certeza estará de braços abertos para te receber. Ele voltou para a casa do Pai. E no caminho, ainda quando ele estava longe, o seu pai o avistou. Correu até ele. O abraçou. O pai recebeu o filho de volta com honra e misericórdia. É assim que o teu Pai deseja te receber hoje. Com honra, com misericórdia. E sabe o que eu acho incrível? É que o filho pródigo, ele reconhece os seus erros. O filho pródigo, ele assume as suas responsabilidades. E ele diz: Pai, eu pequei contra o céu. Repare, primeiro ele diz: eu pequei contra o céu. Eu pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Você se sente indigno porque você pecou? Você se sente indigno porque você saiu em algum momento da casa do Pai, porque você se afastou do propósito de Deus? Eu quero te lembrar. A palavra diz em Provérbios 28, que aquele que confessa e abandona o seu pecado, alcança misericórdia. Eu quero te lembrar que o Senhor te perdoa com honra e misericórdia. E Ele já não se lembra mais do seu pecado. Eu quero te lembrar que independente da coisa mais terrível, mais horrorosa que você tenha feito, o Senhor perdoa a sua maldade. E nunca mais volta a se lembrar dela. Sabe qual é o problema? O problema é quando você não se perdoa mais. O problema é quando você fica remoendo o teu passado. O problema é quando você fica o tempo todo dizendo: eu não sou digno de ser chamado filho de Deus porque eu pequei, porque eu peco, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro. O problema é quando você passa a sua vida toda se condenando. Meu querido, minha querida, a palavra diz que já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais nenhuma condenação sobre a tua vida. Isaías 43, 25 diz que o Senhor apaga os nossos pecados e nunca mais volta a pensar neles.
E se o Senhor faz isso por nós, Ele que é perfeito, por que é que você está passando a sua vida inteira se condenando por um pecado que Ele já esqueceu? O melhor caminho que o filho pródigo fez foi o caminho de volta. E o caminho de volta é o próprio Cristo. Porque Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O melhor caminho que você pode fazer hoje é o caminho de volta ao propósito de Deus. O melhor caminho que você pode fazer hoje é o caminho de volta à permanência na presença do Senhor. O filho pródigo voltou. Foi recebido com misericórdia e honra. E sabe por que que o pai não rejeitou esse filho? Porque independente do que você faça, nada pode tirar a tua identidade de filho. Você é filho quando você está bem, vivendo a melhor fase da sua vida. Você é filho quando você está mal, vivendo a pior fase da sua vida. Você é filho. A palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar o amor de um pai por um filho. E aqueles que são filhos de Deus carregam algumas características. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje como nós reconhecemos um filho de Deus. Como você reconhece um filho de Deus? A primeira característica é que os filhos de Deus, eles nascem ou nasceram segundo a vontade de Deus. Olha só o que diz João capítulo 1, 12 e 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão, da vontade humana, mas nasceram de Deus. Sabe, meu irmão? Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, antes que você fosse gerado no coração do teu pai, antes que você fosse concebido pelos teus pais terrenos, você já havia sido gerado no coração de Deus. Você não é uma obra do acaso. Você não é uma puladinha do carnaval. Você não é uma decisão precipitada. Você é alguém que foi gerado pelo próprio Deus, segundo a vontade dEle. Se você está aqui, se você está vivo, você foi gerado pelo próprio Deus. Você pode olhar para alguém do teu lado aí, abrir um sorriso bem bonito.
dizer para ele assim: olha, eu tenho que dizer para você, você foi gerado pelo próprio Deus. Quem sabe você chegou aqui essa manhã achando que você é uma pessoa insignificante. Quem sabe você chegou aqui essa manhã desanimada, entristecida, achando que você não tem valor. E a realidade é que nós somos pecadores mesmos. Nós somos hipócritas. Mas apesar disso, nós fomos gerados pelo próprio Deus. Nós não somos obra do acaso. A segunda característica, para que nós possamos reconhecer os filhos de Deus, é que os filhos de Deus, eles são disciplinados por seu pai. Olha só o que diz Hebreus 12, 7 e 8. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Tem filho que não gosta de correção, né? Tem filho que não gosta de ser corrigido. Aquele filho mimado, que quando o pai corrige, faz logo uma pirraça, bate pé, dá aquela chorada assim, indesejável. E às vezes, nós, na condição de filhos, nós não gostamos mesmo de ser disciplinados. Mas, na condição de pais, quantos são pais aqui? Eu tenho 2, gente. Meu Deus do céu. Na condição de pais, quando nós percebemos que os nossos filhos precisam de correção, às vezes a correção dói mais em nós do que neles. Às vezes a gente corrige com o coração apertado. Às vezes a gente corrige querendo correr da correção, com pena, com dó no coração. Mas a correção, ela é necessária. A correção, a disciplina, é o que vai contribuir para que os nossos filhos se tornem bons cidadãos. Pessoas corretas, honestas, íntegras. Se você não corrige o seu filho, ele vai viver da forma que ele bem entender e vai sofrer grandes consequências. Então, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos corrige para que nós tenhamos em nós o caráter de Cristo. Ele nos corrige para que, enquanto estivermos aqui na terra, nós possamos verdadeiramente fazermos a diferença. Se você está passando por um processo de correção com Deus, se o Senhor está te apertando por alguns momentos, pode ter certeza que Ele está te corrigindo porque Ele te ama. E Ele te ama com um amor incondicional. Ele está te corrigindo agora
para você chegar lá na frente e dizer assim: nossa, como eu precisava daquela correção de Deus lá atrás. Então ele corrige os seus filhos porque ele ama. A terceira característica, para que nós possamos reconhecer um filho de Deus, é que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito e são herdeiros dele. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, 14, 15, 16 e 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. A grande prova de que você é verdadeiramente um filho de Deus é que você não vive mais guiado pelas suas próprias vontades. Você não vive mais guiado pelos teus achismos. Você não vive mais guiado por aquilo que você bem entende, achando que você tem o controle da sua vida. Você vive guiado pelo Espírito de Deus e você se move em agradar o coração do teu Pai. E sabe por que você vive guiado pelo Espírito? Porque você já não se importa com as heranças que você pode adquirir aqui nessa terra. As heranças que você pode adquirir com a força do seu braço já não fazem mais tanta diferença. Porque você já tem uma herança garantida na eternidade. Você consegue entender isso? É óbvio que você quer viver bem aqui, você vai trabalhar para isso. Você vai ser honesto, você é filho de Deus. Você vai adquirir muitos bens. Mas tudo que você adquirir aqui já não te importa mais. Importa a herança que está sendo preparada para você na eternidade. E que em breve você vai poder, pegar essa herança e desfrutar dela com toda a força do seu coração. A realidade é que a nossa própria vontade, ela pode nos tornar pessoas medrosas, impulsivas. A nossa própria vontade, ela pode nos levar para uma direção que não é Cristo. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós vivemos o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Nós vivemos a paz que excede todo entendimento. Às vezes parece que a vida está um caos. Está tudo dando errado. Está tudo difícil. Mas no teu coração existe a paz de Cristo que excede em todo entendimento. Porque você está caminhando segundo o Espírito e não segundo a sua própria vontade. A quarta característica, e essa é a última que eu preparei aqui,
que te faz reconhecer um filho de Deus. É que os filhos de Deus, eles praticam justiça e amam seus irmãos. Olha só o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 10. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Pesado, né? O irmão do filho pródigo. Aquele que não pediu a herança antecipada. Aquele que estava vivendo ali com o pai, na casa do pai. E ele tinha o direito de desfrutar de tudo o que o pai tinha. Ele não se sentia filho. Ele se sentia escravo. Quando ele soube que o pai estava recebendo novamente seu irmão, ele foi questionar o pai. E ele disse assim: olha, eu trabalho para você aqui há anos, como escravo. E você nunca me deu nada. Sabe o que eu percebo aqui? Eu percebo que esse irmão, ele se sentiu injustiçado ao invés de praticar justiça. Ele se sentiu injustiçado e ele se comparou com o seu irmão. Quando você se compara com o seu irmão, quando você compara aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida com aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão, você não consegue desfrutar os teus direitos e benefícios de filho. E aquele que não consegue desfrutar dos seus direitos e benefícios de filho, ele se coloca simplesmente numa posição de escravo e de servo. Mas sabe o que acontece? Para cada filho existe um propósito individual. Cada filho tem a sua parte na herança. E não existe um filho mais amado que o outro. O pai ama todos os seus filhos. Mas o filho, quando ele se coloca numa posição de comparação, quando ele se coloca numa posição de injustiçado, ele não consegue desfrutar dos seus direitos. O Senhor está dizendo para nós essa manhã: pare de comparar o que eu estou fazendo na vida do teu irmão
E comece a desfrutar dos direitos de filho que você tem na minha presença. Pare de se comparar com aquilo que o seu irmão está vivendo. Para de se sentir injustiçado. Mas se alegre. Se alegre pelo seu irmão que está retornando à casa do Pai. Se alegre pelo que eu estou fazendo na vida do seu irmão. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Você pode abraçar alguém do seu lado aí? Abrace alguém, isso. Diga para essa pessoa assim: Deus não te vê como um escravo. Deus não te vê simplesmente como um servo. Ele te vê como um filho. E Ele está dizendo para você essa manhã: todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. Então desfrute do propósito que eu tenho para você. Desfrute da vida abundante que eu tenho para você. Desfrute do sobrenatural que eu tenho para você. Desfrute da misericórdia, da honra, da graça que eu tenho liberada para você. Aleluia. Eu me sinto com o coração muito quebrantado essa manhã. Porque quantas vezes nós, como filhos, nos enxergamos apenas como servos e não sabemos desfrutar da mesa do banquete que Ele tem para nós. Quantas vezes nós nos comparamos tanto com o que Deus está fazendo na vida do fulano, na vida do cicrano, e esquecemos que Ele tem um propósito designado exclusivamente para cada um de nós. Quero dizer para você que tem lugar na mesa hoje. Tem lugar na mesa. O teu lugar está reservado. Não demore. Não demore. Quem sabe você é como o filho pródigo que foi embora e resolveu viver a sua vida, ter o controle dela. Mas quem sabe você é como o irmão mais velho, que permaneceu na casa do pai, mas não se via como filho. Estava distante, longe. Eu quero dizer para você que existe lugar na mesa para você que é o filho pródigo. E existe lugar na mesa para você que é o filho injustiçado, para você que é o filho que está distante, que continua na casa do pai, mas que não está usufruindo dos seus direitos de filho de Deus. Tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa para você. Você pode colocar a mão no seu coração. Isso. Tem
lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Se você deseja assumir o teu posicionamento hoje como filho de Deus, como filha de Deus, se você deseja retornar para a casa do Pai, esse é o momento. Se você quiser, venha até aqui na frente, receber uma oração. Nós estaremos orando por você. Mas não deixe para amanhã. Não espere mais um melhor momento, porque esse é o melhor momento. Esse é o melhor momento para que você retorne à casa do Pai. Esse é o melhor momento para que você comece a desfrutar dos teus direitos de filho e filha de Deus. Diga, tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Pode se achegar. Pode se assentar. Venha, não